Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Gêmeos, para a área profissional dos geminianos. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com os geminianos que você conhece. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Eu já fiz essa leitura de Gêmeos, mas eu não postei o vídeo porque do meio pro final começaram a acontecer algumas coisas, assim, que inviabilizaram a postagem do vídeo. E aí eu tô gravando novamente. Renda-se ao poder divino, certo? Essa carta me traz uma energia de que vocês estão, assim, um pouco descrentes, um pouco desconfiados ou um pouco resistentes a ir numa direção. Resistentes a confiar que algo que vocês querem pode dar certo. Enfim, resistente a andar um caminho. Aqui com o oráculo do mapa encantado veio o jardineiro gentil. Deixa eu ver a afirmação dessa carta. Seja você mesmo e seja um co-criador consciente. É bem como eu tava falando, assim, confiar e acreditar na vida, no universo, nos mistérios. Confiar que mesmo que algo pareça não ter caminho, se aquilo realmente faz sentido pra você, pode ser que tenha. Talvez não da forma como você tá imaginando, no momento que você tá imaginando, mas tem muito uma coisa aqui de você participando da construção da sua realidade a partir das suas crenças, das suas escolhas, do que você verbaliza, do que você intenciona. Com o tarô do Osho veio a concessão, que é o 6 de ouros. É uma carta que me traz muito assim, esse equilíbrio fino que precisa haver quando se está nesse tipo de situação, assim, que você sente que precisa confiar mesmo sem estar enxergando. Que equilíbrio fino é esse? É entre você acreditar no mistério, no desconhecido, naquilo que você realmente quer, né? Ter esperança, cultivar uma esperança e fazer as coisas com intenção, e a ilusão. Então, assim, não. Quando eu digo pra você intencionar, pra você acreditar no que você tá fazendo, não é pra você se iludir. Não é pra você fantasiar em cima das possibilidades, sabe? Porque assim, a gente precisa confiar que a vida sabe mais, que o universo, a espiritualidade, eles têm uma visão do todo. Então, por exemplo, um exemplo bem bobo assim, quando os europeus não tinham conhecido as Américas ainda, eles não sabiam que existiam as Américas, porque eles não conseguiam ver, né? E eles nunca tinham, nos trajetos que eles tinham feito, marítimos ali, eles nunca tinham chegado até as Américas. Então, eles não viam aquilo como possibilidade, mas não quer dizer que não estivesse ali. Então, tem um pouco disso, sabe? De quem tá vendo a imagem completa, o cenário completo, a história completa, tem uma perspectiva diferente. E aqui talvez vocês estejam vendo só um recorte.
E esse recorte, ele pode ser um pouco desanimador. O Seis de Ouros também vem lembrar a gente das trocas justas, né? Então, da gente não se associar a qualquer pessoa, a gente não se meter em cilada, assim, a gente ter o discernimento de entender o que faz realmente sentido pra gente e o que não faz. Aqui com o tarô do divino veio a Imperatriz, que é uma carta muito boa, né? Tem essa energia de criatividade, de vocês, como eu disse antes, né? Participando dessa construção de uma nova vida, de um novo projeto, de uma nova ideia. Às vezes não novo, né? Mas enfim, participando ativamente da construção de algo. Vocês estão plantando num solo fértil, um solo bastante fértil. Então, o que está sendo plantado aí vai fecundar, vai florescer. E aí precisa atentar também para a maneira como vocês estão cultivando isso, construindo isso. Então, precisa ser de uma maneira equilibrada. Não dá para algo crescer às suas custas, porque senão não tem base, não tem sustentação. Se você se adoece, se você se destrói para construir algo, aquilo não vai se manter, porque depende de você. Você tá destruindo a base para construir o restante, assim, sabe? Não faz sentido. Aqui com o tarô do Jardim da Bruxa, a gente tem o Eremita, a Lua, Cavaleiro de Paus, 2 de Ouros, deixa eu descer mais um pouquinho, As de Paus, 2 de Espadas, Pajem de Copas e 4 de Ouros. Aqui com o Eremita, alguns vocês, isso aqui tá relacionado com algum tipo de estudo, de graduação, pós-graduação, algum curso específico, alguma coisa nesse sentido. Para outros é simplesmente que vocês estão num momento de refletir sobre o que e como vocês realmente querem fazer. Então, assim, eu quero realmente seguir uma carreira acadêmica, por exemplo. Mas de que maneira eu vou fazer isso? O que é que realmente faz sentido para mim? Para direcionar uma escolha aqui. Vocês podem estar se sentindo, ou vir a se sentir um pouco perdidos sobre o que fazer, sobre que caminho seguir exatamente. Só que vocês não vão encontrar as respostas que vocês estão buscando fora, na opinião das outras pessoas, no que as outras pessoas estão fazendo, né? No caminho que elas estão escolhendo. Você vai encontrar essas respostas dentro, fazendo essa reflexão sobre o que realmente você quer, o que realmente faz sentido para você, mesmo que pareça não fazer sentido para os outros. É importante que você olhe para aquilo que te traz de fato motivação e você não perca o foco disso, você se deixe guiar por essa motivação, por esse assunto, essa maneira de fazer as coisas, enfim, que te traz essa motivação mesmo, essa paixão, esse contentamento, sabe? É uma coisa que te move, que te faz querer se superar.
ou se aprofundar em algo. Existe uma tendência aqui a vocês quererem dispersar a energia, né? Quererem fazer várias coisas, atirar em várias direções, né? Só que não é momento para isso. Porque seria realmente assim, um certo desperdício de energia, de tempo. Vocês precisam se focar naquilo que realmente faz sentido para vocês, para que isso possa trazer os resultados que vocês estão buscando. Eu sinto que tem uma certa dificuldade aqui em manter essa chama acesa, em manter essa motivação com relação a algo, mas parte dessa dificuldade vem dessa dispersão, vem de querer equilibrar pratinhos demais, vem da falta de foco. É importante que vocês direcionem a energia de vocês para uma coisa, um lugar. E confiem muito na intuição, porque essa é uma coisa que talvez não faça sentido para mais ninguém além de vocês. Que muitas pessoas podem questionar, que assim, vocês podem ficar se perguntando um pouco o que seria o caminho certo, né? Se isso tá certo ou não. Mas o que torna essa escolha certa para vocês é essa motivação, é a identificação que vocês têm com isso, é esse senso de propósito que essa situação desperta em vocês. Aqui tem algumas coisas assim. Pode ser que alguma questão romântica atrapalhe um pouco vocês nesse momento, tire um pouco o foco de vocês desse assunto, dessa situação. Então, cuidado com isso, porque a gente já falou aqui que vocês precisam estar focados numa direção. Para outros, é mais uma questão de uma certa levianidade, assim, de vocês não levando algo tão a sério quanto deveriam, de vocês. É isso, assim, no momento que você se permite dispersar, no momento que você se permite tirar o foco de algo que é muito importante, você não tá tratando isso com a devida importância. E aí tem uma coisa assim, às vezes de uma autoindulgência, de tipo, eu não vou, sei lá, vou sair, vou fazer outras coisas, vou fazer outras coisas que eu gosto, e deixar esse assunto um pouco de lado, assim. Só que isso atrapalha um pouco vocês, sabe? Com esse 4 de paus aqui, de paus não, de ouros, tá me passando um pouco a energia de uma mistura assim de uma certa acomodação, sabe? Porque assim, o que é que eu vejo aqui? Vocês têm um desejo de crescimento, de avanço, de prosperidade. Só que ao mesmo tempo tem uma certa acomodação. De tipo assim, não, se eu crescer mais, se eu. É isso, se eu crescer mais nessa direção, eu vou ter mais responsabilidades, eu vou ter mais desafios. E aí, será que eu quero mesmo desafios? Né? Eu queria ficar aqui. Eu ouço muitas pessoas falando assim, eu acho uma loucura. Eu só queria fazer meu trabalho de boa e ganhar um salário ok, não queria ter que avançar para cargos de liderança, coisas do tipo. Nem todo mundo quer ter um cargo de liderança. E tudo bem, gente. É isso mesmo. Nem todo mundo vai querer vai ter certo perfil, vai querer certos cargos. A questão é que no mundo corporativo hoje, para você ganhar mais dinheiro, você tem que ganhar mais responsabilidade. Não existe você ganhar
15, 20, 30 mil reais tendo a responsabilidade de quando você ganhava 5. Isso não existe. Agora, do mesmo jeito que quando você ganhava 5, você tinha condições de lidar com os desafios daquele momento de vida, de carreira, quando você chegar aos 15, 20, 30, você também teve esse preparo. Você também vai ter condição de lidar. Então, assim, eu não sinto que vocês têm um medo de avançar. Eu não sinto que é medo. Eu sinto que é mais uma acomodação mesmo. É quase assim, vou evitar a fadiga, sabe? Vou ficar por aqui mesmo. Só que o perigo do 4 de ouros é exatamente esse. Quando a gente se permite... Quando a gente se acomoda. Para outros, pode ser mais no sentido de um apego a uma realidade que você tem. Então, você tem um desejo grande de expandir, de ir para outros lugares, de, enfim, se aventurar em alguma direção. Só que você tem um pouco de medo e um pouco de pessimismo com relação ao que essa expansão pode trazer. Então, assim, sei lá, eu moro na casa da minha família e para eu dar esse passo eu teria que morar sozinho. Mas se eu for morar sozinha, eu não vou ter a comodidade que eu tenho com a minha família. E aí fico nessa, assim, será que vale a pena? Será que é o momento? Será que eu já tenho condições? Só que aqui na leitura fala que vocês já têm o que vocês precisam, sabe? Que assim, não vai faltar. Vai ter na medida para o que vocês precisam fazer. E às vezes, gente, a gente precisa aprender sobre a medida das coisas. Às vezes a gente acha que a gente precisa de muito mais do que a gente realmente precisa. É muito comum quando você sai da casa de seus pais, você ter um certo... uma mudança de estilo de vida. Quando você se separa também, ou às vezes quando você se muda para uma cidade maior, precisa ajustar essa nova realidade. Mas essa mudança, ela traz também outros benefícios, não é que é uma coisa só ruim, sabe? E aqui vocês estão olhando muito para esse conforto, para essa comodidade, para o que vocês já têm, e esquecendo de ver tudo que vocês podem ter, tudo que vocês podem alcançar. Tudo que esse outro caminho, esse caminho, né, que vocês estão refletindo sobre, pode trazer para vocês. Vamos ver aqui com o Oráculo Trabalhe Sua Luz. Salto, você vai primeiro, o universo se acompanha, te alcança. E a mulher guerreira. Você respondeu o seu mais profundo chamado? É isso, gente. A vida tá te convidando a dar um salto numa direção que verdadeiramente faça sentido para você. E por que é um salto? Porque, como eu tava dizendo, esse caminho ele pode não parecer tão óbvio, ele pode não parecer o mais racional, ele pode não ser o mais fácil, mas é um caminho que tem muita conexão com vocês, que tem muito sentido para vocês. E aí vocês precisam assumir essa autoridade sobre a vida de vocês e dar esse salto. Responder a esse chamado, né? Que só vocês sentem aí dentro, só vocês sabem. É o tipo de coisa que não adianta muito vocês ficarem querendo conversar com as outras pessoas sobre. É bom conversar no sentido de você se ouvir, né? Mas não adianta muito ouvir as outras pessoas porque elas não entendem. Elas não sentem o que você sente.
E é um momento que pede muito para você confiar em você nesse nível sensível mesmo. Confiar na sua sensibilidade. Confiar no que a sua verdade interior te diz. Não no que a sua mente está tentando te convencer do que é o mais certo, o mais seguro, o mais correto. Aqui com o tarô acástico veio o médico divino invertido e o 2 de forças, que é o salgueiro. Olha, fala que você pode ter esquecido do poder dos seus pensamentos e emoções. Tem muito esse apelo para você confiar no que você acredita dentro de você. Confiar em você, confiar na sua intuição. E se entregar a isso, sabe? Se permitir agir em função disso. O 2 de forças. Fala que assim como o salgueiro, você tem uma força serena. Você tem uma força interior que te sustenta e te direciona. Só que você precisa realmente confiar nisso, sabe? Essa retomada de poder, digamos assim, ela é muito poderosa para sua energia e ela te transforma, sabe? Para finalizar, aqui com o oráculo da mulher sistêmica, o que é que a gente tem? Mulher, não volte para o lugar que você teve que orar para sair. Há um novo caminho te esperando. Ele apenas está aguardando você tomar consciência da grandeza que você merece viver e se posicionar na vida. Diga não para tudo aquilo que te adoeceu um dia. Afirmação. Eu me despeço de tudo que me feriu um dia. É isso, assim, vocês estão um pouco com uma certa resistência a esse crescimento, né? A essa expansão. E aqui o oráculo vem lembrar que é pro seu bem. É para as coisas ficarem melhor para você. Melhores para você. Com o oráculo dos orixás veio Obá, vigor e coragem. Tenha cautela, escolha bem as lutas que você quer travar, acolha sua paixão, mas cuidado com as decisões apaixonadas. Controle gastos e euforias. Eu tava falando aqui, né, do equilíbrio, assim. Então, por exemplo, eu tenho vontade de morar noutra cidade. Mas... E eu sei, e isso faz muito sentido pra mim, isso é muito verdadeiro pra mim. Mas eu preciso entender como é que eu vou fazer isso. De repente começar a procurar emprego nesse lugar. Então, assim, não é porque você está escolhendo ir numa direção que você vai de qualquer jeito, que você vai, assim, na doida, entendeu? Não, você vai se organizar, você vai se estruturar, se planejar para ir. Mas você acredita que aquilo é possível e você vai. Você se foca naquilo, você se compromete com aquilo. Agora não dá pra assim, eu quero fazer essa mudança e eu sei que eu vou precisar juntar um dinheiro para poder fazer isso. E aí eu não junto, eu fico saindo, eu fico viajando, eu fico fazendo outras coisas e não estou construindo essa mudança. Aí também não adianta, né? Assim, não é mágica, gente, é vida real, né?
Às vezes a gente fica se perguntando por que que as coisas funcionam para os outros e não funcionam pra gente. Porque às vezes os outros estão se preparando, né? Dentro da realidade deles. Que, enfim, cada um tem sua realidade. Mas também não estou reduzindo questões estruturais a essa situação. Eu estou dizendo que tem que ter uma consciência aqui de como você está lidando com as coisas. O quanto você está se ajudando nesse processo, né? Porque aí depois é muito cômodo dizer, poxa, não consegui, não deu certo, não era pra ser mesmo. Aí eu não consegui ou eu não tentei? Não era pra ser ou eu não fiz a minha parte? Porque é isso, assim, essa leitura tá muito em torno de vocês fazerem a parte de vocês. Porque não tem só a parte do universo, da vida, das outras pessoas. Tem a nossa parte também. Tá bom, geminianos? Espero que tenham gostado. E para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismotarot.com.